Bonjour, comment allez-vous? Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que sempre gera dúvidas. Os alunos sempre estão me pedindo exercícios complementares, sempre estão me pedindo para dar explicações sobre esse assunto que são as preposições em francês. Meu nome é Janaína Ravagnani, eu sou professora de francês e criadora do método, do projeto do Bonjour Rabajour, para quem ainda não me conhece. E antes de assistir esse vídeo, não esquece de curtir, tocar o sininho e depois compartilha com os amigos que vão com certeza gostar. Aquele pessoal que está estudando francês, que curte o idioma, d'accord? Bom, e falando em preposições, gente, assim, a gente não precisa saber a denominação das coisas necessariamente. Ah, isso é uma preposição, isso é um artigo, isso é um complemento do objeto direto. O que a gente precisa saber é usar essas coisinhas, certo? Então eu vou dar para vocês hoje algumas dicas do uso de algumas preposições em francês. D'accord? Tem gente que me fala, ai professora, mas eu não gosto de gramática, je n'aime pas la grammaire. Sinto muito, je suis désolée, mas não tem como aprender um idioma assim, pelo menos ter alguma noção de gramática. Mas vocês vão ver, é divertido, não é tão ruim assim. D'accord? On y va? Bom, não tem como explicar para vocês todas as regras e mostrar todas as preposições do mundo. Até tem, mas isso daí ficaria muito longo. Então eu vou ensinar para vocês algumas preposições, alguns usos de umas preposições que são muito usadas na língua francesa. E a gente vai começar pela preposição que a gente usa antes de um país de nome masculino, un pays masculin. A preposição nesse caso vai ser o O. O, isso mesmo. A maioria de vocês já sabem que AU em francês tem som de O. Então, antes de um país masculino, a gente usa a preposição O. Eu separei aqui alguns exemplos para passar para vocês. Nous habitons au Brésil. Nous habitons au Brésil. Nós moramos no Brasil. Esse no, então, é o, né? A preposição antes de um país masculino. Mais exemplos, ils vont au Portugal pour un congrès. Ils vont au Portugal pour un congrès. Eles vão a Portugal para um congresso. E outros países masculinos que a gente tem, para exemplificar aqui. O Chile, o Japão, o Gabon, o Mali, etc. C'est bon? E pour les pays féminins? Países que têm o nome no feminino, qual é a preposição que a gente vai usar antes? A gente vai usar a preposição en. En. Como eu sempre chamo a atenção aqui, cuidado com a pronúncia, né? O EN e o AN, a gente sempre tem que ter a boca mais arredondada, para não ficar assim, d'accord? A pronúncia correta é en. Voilà. Antes de países femininos, preposição en. Exemplo, je voyage en France pour connaître Paris. Je voyage en France pour connaître Paris. Eu viajo para a França para conhecer Paris. Para a França, en France, país feminino, d'accord? Outro exemplo, j'ai un ami en Argentine. J'ai un ami en Argentine. Eu tenho um amigo na Argentina, país feminino, en Argentine. E atenção ao que eu vou contar para você agora. Esse en a gente vai usar também antes de países que começam com vogal, mesmo que esse país for masculino. Porque a gente sabe que muita vogal junto em francês não fica legal, não é, né? Tem alguma coisa a gente sempre vai ter que mudar. Tá? Então, por causa da fonética, os países que começam com vogal, a preposição também vai ser en. Por exemplo, elle va en Irak l'année prochaine. Elle va en Irak l'année prochaine. Ela vai ao Iraque no ano que vem. Iraque é um país masculino, mas começa com vogal. Então, a gente vai usar a preposição feminina. Não esqueçam, o que conta no francês é a fonética, é o som. Eu separei aqui outros países que são femininos, para dar mais exemplo para vocês. En Allemagne, en Italie, en Égypte e também en Israël, que é masculin, mas começa com vogal. Ça marche?
Gente, o que a gente vai usar então antes de países com nome plural, que tem o seu nome no plural? A gente vai usar a preposição o. O, exatamente a mesma pronúncia que aquele o lá do começo, mas tem esse X no final que indica o plural. Como vocês sabem, ou a maioria de vocês já sabe, geralmente a gente não pronuncia as consoantes finais em francês. Então a gente não vai dizer aux, a gente vai dizer o, que é a preposição que a gente usa antes de países que têm o seu nome no plural. Como por exemplo, j'ai des amis qui habitent aux États-Unis. J'ai des amis qui habitent aux États-Unis. Eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. A preposição correta então é o, d'accord? E vocês viram que eu falei tudo ligadinho ali, né? Que tem aquele negócio da liaison, que quando uma palavra termina com consoante e a próxima começa com vogal, a gente liga a pronúncia. Os États-Unis. Tem mais um exemplinho aqui que diz assim: Il y a de beaux paysages aux Antilles. Il y a de beaux paysages aux Antilles. Tem lindas paisagens nas Antilhas, país com nome plural. E mais um exemplo para vocês saberem, né? O Philippines, par exemple. Também é um país de nome plural, Filipinas. A preposição correta então é o Philippines. Mas professor, você só está falando de países. A gente também tem a preposição para cidades, tá? Eu falei de países femininos, países masculinos, países com nome em plural. E agora, para cidades, geralmente a gente vai usar a preposição a, d'accord? Por exemplo, a São Paulo, a Curitiba, a Paris, etc. Tem exceções, mas eu não vou passar para vocês agora, que são muito específicas, tá? Mas saibam que em gramática, em ortografia, geralmente vai ter exceções, porque não são ciências exatas, então fiquem ligados nisso. Ah, porque a professora Janaína disse que antes de cidade é sempre preposição a. Não disse não. Eu disse que geralmente, quase sempre a preposição é a, mas que sempre vão existir exceções, d'accord? Vamos fazer o seguinte agora, vamos para lugares. Lugares, porque a gente falou de países, então, e se for um lugar que não for um país, né? Qualquer lugar, um lugar masculino, a gente vai usar também a preposição o, que a gente usou lá para os países masculinos, d'accord? Então, lugares masculinos, preposição o, exemple, j'ai l'habitude d'aller au théâtre. J'ai l'habitude d'aller au théâtre. Eu tenho o hábito de ir ao teatro. Teatro, lugar masculino, preposição o. Mais um exemplo. Ma sœur préfère aller au cinéma. Ma sœur préfère aller au cinéma. Minha irmã prefere ir ao cinema. Lugar masculino, preposição o. Outros exemplos de lugares masculinos. Au parc, au shopping, au bureau, etc. E para os lugares femininos e que começam com vogal, attention, a gente vai usar a preposição à la. À la, très bien. O que eu separei aqui como exemplo? Les Brésiliens adorent aller à la plage. Les Brésiliens adorent aller à la plage. Os brasileiros adoram ir para a praia. À la plage. Plage, um lugar feminino. E a preposição correta então vai ser o à la. Segundo exemplo. Moi, j'étudie à la bibliothèque de l'université. Moi, j'étudie à la bibliothèque de l'université. Eu estudo na biblioteca da universidade. Então, biblioteca, bibliothèque, nome, lugar feminino, preposição à la. Vamos ver. Tu vas à l'aéroport chercher ton frère. Tu vas à l'aéroport chercher ton frère. Você vai ao aeroporto buscar o seu irmão. À l'aéroport, attention! Aéroport é uma palavra masculina, mas é aquilo que eu já te falei.
ela começa com vogal. Então a gente vai usar a preposição feminina, porque muita vogal junto em francês geralmente não combina. Então eu não vou falar au aéroport, é à l'aéroport. Para a fonética ficar bonita, para ficar tudo mais ligadinho e mais contínuo, d'accord? Outros exemplos de lugares femininos: à l'école, à la boutique, à la place, etc. Ma professeure chérie. E como é que a gente fala? Qual é a preposição que a gente usa para lugares plurais, que tem o seu nome no plural? É igual lá aos países, é a preposição o, tanto para o masculin quanto para o féminin. Então, se a gente tiver um lugar no plural, a gente vai usar a preposição o. Voilà, quels sont les exemples? Je vais aux fêtes de l'école. Je vais aux fêtes de l'école. Eu vou às festas da escola. Preposição o para o plural. Ils vont aux bibliothèques. Ils vont aux bibliothèques. Eles vão às bibliotecas. Preposição o para lugares no plural. Outros exemplos: au restaurant, au match de foot, aos restaurantes, aos jogos de futebol, etc. Eu vou aproveitar e vou ensinar para vocês agora uma preposição que não existe em português, mas ela é muito inerente à língua francesa, então geralmente os alunos não demoram para pegar não, ela é relativamente fácil da gente se lembrar dela porque a gente usa muito no francês. E essa preposição é o chez. E o que significa esse chez então? Attention, porque como eu falei, ela é muito própria do idioma francês, essa preposição. Ela indica proximidade, tá? Sabe quando a gente fala assim, eu vou lá na Yasmin? Na Yasmin? Então eu não vou na Yasmin, eu vou na casa dela, né? Então esse na, ele é o chez em francês, d'accord? Vou dar mais exemplos aqui para vocês, ó. Vous allez chez Marie. Vous allez chez Marie. Ou seja, você formal, ou vocês, o vous, né? Você vai na Maria, vous allez chez Marie. E a gente vai usar o chez também para indicar proximidade e para indicar o nosso lugar, o nosso espaço. Quando eu falo, por exemplo, que eu vou para casa, eu não falo je vais à la maison ou je vais à mon appartement. Pode até falar, mas o correto e o mais utilizado é je vais chez moi ou je suis chez moi. Eu estou em casa. Chez moi é como se fosse em mim, d'accord? Esse chez, ele indica proximidade, ele indica o lugar de alguém também. E outra coisa, atenção, prestem muita atenção na prof agora. O chez é usado antes de profissão, voilà. Então quando a gente fala eu vou ao médico, a gente também vai usar o chez, porque também indica proximidade. Então ficaria assim, ó. Ma mère a rendez-vous chez le médecin. Ma mère a rendez-vous chez le médecin. Minha mãe tem consulta no médico, chez le médecin. Então se eu for na padaria, no padeiro, tá? Porque na padaria é um lugar feminino. Mas se eu for no padeiro, no peixeiro, no dentista, antes de profissão é sempre chez. Chez le boulanger, chez le dentiste, chez le poissonnier, etc. E também hoje em dia a gente tem usado muito antes de nome de empresa, tá? Então é comum a gente escutar, por exemplo, mon cousin travaille chez Renault. Mon cousin travaille chez Renault. Meu primo trabalha na Renault, sendo que esse na é o chez. Ça marche, mes amours? E alors, gostou das explicações? Gostaram das explicações? Pois eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar algumas atividades, alguns exercícios agora aqui na tela para vocês completarem, para ver se vocês entenderam direitinho. A gente já aproveita, eu te dou mais exemplos e já mais alguma explicação aí de repente do que faltou. Vamos lá? Vamos tentar fazer juntos uma atividade aí com essas preposições? Então bora lá. A primeira frase é a seguinte. Nous allons, Angleterre pour les vacances. Nous allons Angleterre pour les vacances.
Qual que é a preposição que a gente vai colocar ali que tá faltando? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Então, quem respondeu Nous allons en Angleterre pour les vacances acertou. Porque Angleterre é um país feminino, não é isso? E a gente viu que para países femininos a gente usa o an. E também começa com vogal. Nem que fosse masculino a gente teria que usar o en. Vamos para a segunda? A frase é a seguinte. Tu travailles Israël? Tu travailles Israël? 1, 2, 3. Et voilà. Quem respondeu Tu travailles en Israël? Acertou! Porque é um país masculino, porém, como a prof já explicou, quando começa com vogal, a gente vai usar a preposição feminina para dar a ligadinha que o francês necessita da fonética, né? Então fica Tu travailles en Israël. Très bien. Vamos para a próxima frase, então? Tá divertido esse negócio, eu tô amando. Então vamos lá. Manon étudie Canada. Manon étudie Canada. Qual que é a proposição correta que a gente vai colocar ali? Aliás, o Canadá é um país de língua francesa também, né? Bem importante falar francês para ir para o Canadá. A preposição é o voilà! A U, né? Que tem som de O. Manon étudie au Canada. Porque o Canadá é um país masculino. É isso mesmo, de língua francesa, porém com nome masculino. Manon étudie au Canada. Très bien! Mais um exemplinho, mais uma atividade para a gente fazer juntos aqui. Mon mari et moi voyageons para Philippines. Mon mari et moi voyageons Philippines. Quelle est la préposition correcte? Países plurais, países com nome no plural, preposição o. Voilà, aquele o com x que indica o plural. Então, mon mari et moi voyageons aux Philippines. Vamos para mais um exemplo, mais uma atividade aqui para a gente fazer junto. A frase é o seguinte. Elle mange restaurant de son père. Elle mange restaurant de son père. Eu tenho um lugar masculino, un endroit masculin. Então a preposição correta vai ser o. Mais oui, très bien. Lugares e países masculinos, preposição o. Voilà, a próxima fica assim, ó. Vous adorez aller shopping de la ville. Vous adorez aller shopping de la ville. O que a gente vai usar aqui? Attention, tem um detalhezinho ali, hein? Exactement, le pluriel. Porque vocês viram que eu não pronunciei o S do shopping, porque não se pronunciam as consoantes finais geralmente em francês. Então, não é porque ele não é pronunciado que ele não existe. Ele tá ali o S que indica o plural. Preposição correta para lugares plurais, o. Vous adorez aller au shopping de la ville. Très bien, voilà. Tá acabando, meus amores, só mais duas. Vamos lá com a prof. Coragem, força, é tão legal a gramática, não é não? J'adore, moi. Vamos lá. Je vais para mes parents le week-end. Je vais mes parents le week-end. O que é o certo da gente colocar ali? Lembra que eu expliquei? Proximidade, no lugar de alguém, na casa de alguém, é o chez, voilà. Je vais chez mes parents le week-end. Eu vou nos meus pais no final de semana.
Ça va? E o che também, como a prof explicou, a gente usa antes de profissões, não esqueçam, tá? E a última frasezinha aqui pra gente completar, ela é assim, ó. La professeure Janaína habite Curitiba. La professeure Janaína habite Curitiba. Qual que é a preposição que a gente, na maioria das vezes, vai usar para cidades? É o a. Très bien. Donc, la professeure Janaína habite a Curitiba. A professora Janaína mora em Curitiba. Antes de cidades, preposição a. Et voilà! Bom, é isso, esse vídeo termina aqui, espero que vocês tenham gostado e principalmente que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham aprendido. Não esquece de curtir, de compartilhar com os amigos que estão estudando francês ou que gostariam de começar a estudar ou que simplesmente amam essa língua tão linda. Compartilha, toca o sininho, me segue nas redes sociais, aquela história toda que você já conhece, que eu adoro, d'accord? E a gente se vê no próximo vídeo então. Merci et à bientôt!